Boa tarde a todos. Eh, Voltando aqui com os nossos vídeos, né, agora com o cálculo 3. Primeiramente eu gostaria de, eu nem fiz um vídeo em relação a isso, né, mas eu queria agradecer muito pelo carinho de todos vocês que fizeram uma grande contribuição na minha vida no ano que se passou. Desejo que Deus esteja com cada um de vocês. E vamos para a nossa primeira tarefa, né, tarefa 1 de cálculo 3. E aí nessa tarefa tem a seguinte questão: determine a curva parametrizada pela função vetorial. E aí ele dá a função vetorial, né, que é t ao quadrado, t ao cubo e t, para t pertencente ao intervalo de -1 e 1. E aí pede para esboçar a curva no plano tridimensional, certo? É, então, primeiramente, como é que a gente vai parametrizar essa curva, né? Aí, gente, ó, temos que entender que a parametrização de uma curva, né, ela é representada assim, ó. Se eu tenho um R de t, então isso significa que eu vou ter os parâmetros x de t, y de t e z de t, né? E essa nossa função, a gente pode até relembrar, né, do que a gente viu lá em álgebra linear, que ela vai ser igual a t ao quadrado, t elevado a 3 e t. Daqui, a equação, a equação paramétrica, a equação paramétrica será x de t, t elevado a 2, y de t, t elevado a 3 e z de t é igual a t. Então, aqui é a primeira resposta, certo? A equação paramétrica é essa aqui. E através dessa equação paramétrica, né, a gente pode tentar buscar uma alternativa, porque pede para fazer o esboço tridimensional, né? É mais fácil a gente utilizar um software, né, que é o mais conhecido, que é o GeoGebra, para poder fazer essa aplicação, certo? Mas como é que a gente pode fazer o esboço, né, através de uma equação cartesiana, dessa curva, né? A gente pode parametrizar essas equações para duas funções apenas, né? Vai facilitar bastante. Fazendo o quê, né? Então, eu vou dizer aqui que z é igual a t, né? E como o x e como o x ele é igual a t, né? Então ele vai ser t ao quadrado, então vai ser a z ao quadrado, certo? Daqui eu posso dizer o quê, ó? Que o z ele é mais ou menos raiz de x. E agora vamos fazer a nossa equação cartesiana, né? Tudo em função de y e x. Se eu tenho que o y é t ao cubo e o t é igual a z, então y é igual a z ao cubo, certo? Mas quem é z? Z é mais ou menos a raiz de x elevado a 3. Então, só para deixar mais bonitinho, vamos fazer o seguinte, que o y é igual a mais ou menos x elevado a 3 meios, certo? Essa daqui é a nossa equação. Deixa eu até puxar um traço para cá. Essa aqui é a nossa equação cartesiana, tá? Tem duas funções. Isso aqui vai me ajudar bastante na hora de construir o gráfico, né? Agora o que nós devemos entender para poder fazer essa análise, né, essa análise e essa construção gráfica, são os limites em que cada função vai variar.
Como assim, o limite? Vocês lembram que no começo do nosso exercício foi mostrado que t pertence a um intervalo fechado de -1 a 1, né? Então isso quer dizer o quê? Se t pertence a esse intervalo, o t, ele pode adquirir o valor de -1, o t pode adquirir o valor de 0 e o t pode adquirir o valor de 1. Tudo bem? Então, para saber o limite de cada uma delas, eu vou substituir na nossa equação paramétrica. Eu tenho o seguinte: primeiro, x. Aí, se eu for, né, valor de x, deixa eu fazer melhor, deixa eu fazer mais legalzinho assim. Quando t for -1, quando eu for efetuar essa substituição na minha equação paramétrica, eu vou ter r de -1, que vai ser igual. Aí a nossa função, né, que está lá em cima, t ao quadrado, t ao cubo e t. Então vai ficar -1 ao quadrado, -1 ao cubo, -1. Então vai fornecer aqui que r de -1 será igual a 1, -1 e -1. Agora, para quando o t for zero. Quando o t for zero, nosso r de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado, 0 ao cubo e 0. Então, a nossa r, nossa função vetorial, será 0, 0 e 0. E agora aqui por último, quando t for igual a 1. R de 1 é igual a 1 ao quadrado, 1 ao cubo e 1. Então, nossa função vetorial de 1 será 1, 1 e 1. Aí observe o seguinte, ó, que os primeiros valores, né, é x. Os segundos valores são y. E os terceiros são z. Aí isso aqui quer dizer o que para mim, né? Que o x, ele varia de 0 a 1. Então, se o x vai variar de 0 a 1, x é positivo. Onde é que eu vou observar isso? Lá no gráfico, certo? O y, ele varia de -1 a 1. Então, ele pode ser negativo e positivo. E o z, ele vai variar de -1 a 1. Também podendo ser negativo e positivo, tá? E aí, gente, para a construção desse gráfico aqui, eu, eu utilizei uma maneira bem comum, certo? Eu fiz uma tabela, e aí essa tabela, ela ficou assim, ó. Fiz uma tabelazinha, aí primeiro eu utilizei os valores de t, depois com x igual a t ao quadrado, depois com y igual a p elevado a 3 e z igual a t. Coloquei aqui então os valores de t, né? No caso, t vai variar, o t ele vai variar de valor negativo, então posso utilizar o -1, -0,5, o 0, 0,5 e 1, tá? E aí fui substituindo o t, né, em cada uma das suas funções para poder jogar isso lá no gráfico, né? Então aqui, -1 ao quadrado é 1, -1, -1. Aqui é 0,25, -0,125 e aqui é -0,5. Todo mundo deu zero. Depois 0,25,
0,125, 0,5. E aqui é 1, 1 e 1. Beleza. Aí vocês lembram que a gente verificou as variações de cada um, não foi? E aí o que que acontece? É, se nós verificamos essa... Ah, não consigo selecionar essa linha. Se nós verificamos essa variação, então, automaticamente, ó, eu posso dizer o quê? O x, ele não pode ser, ele é de zero para cima, né? Então, ele não vai ter um valor negativo. Então, dos dois valores aqui, de y e de z, é como se eu não fosse observar esse e nem esse. Aí, só sentido de construção. Como é que vai ficar então, ó? Pegando aqui, ó, eixo z, no eixo y, e aqui o eixo x. Bom, que é o eixo x. Eu recomendo muito que vocês coloquem isso aqui lá no GeoGebra para poder facilitar, certo? Aí, quais são os pontos? O primeiro ponto que a gente pode observar será o ponto 1, né? Então, o x, eu vou deixar bem espaçoso, tá? O x aqui é 1, o y também é 1, no caso será menos 1, então, para cá, menos 1, e o z menos 1 para cá. E aí esse primeiro ponto aqui, né, ele vai ser bem fora da linha, né? Porque, ó, se eu ligar os dois pontos, y e z, é como se ele fosse se direcionar para cá, certo? Mais ou menos para aqui, né? Agora, deixa eu trocar de pincel. Vamos pro... Então, vou colocar aqui como sendo ponto A, tá bom? Só para ajudar. Ponto B, o ponto B, o y é menos 0,125. Então, aqui é metade, aqui é outra metade. Menos 0,5. Deixa eu aumentar, alargar mais aqui um pouco. Que menos 0,25, então é como se fosse bem aqui, ó. Certo? Aí, o próximo ponto no Z é menos 0,5. Então, vai ser bem no meio aqui, ó, bem na metade, mais ou menos aqui. Menos 0,5. Então, nosso segundo ponto, aí vocês reparem que o x eu estou desconsiderando totalmente, né? Praticamente, certo? E agora o ponto B. O ponto C é todo mundo no eixo. Vou trocar de pincel aqui de novo. Vamos para o ponto D aqui, o A, B, C. Vamos para o D. O D é o contrário, só que agora é positivo. O Y, né, que 0,5, opa, 0,5, 0,25, bem, bem aqui, ó. 0,125. É o 0,5 com 0,5 no eixo Z. Então, essa aqui é 1, metade, 0,5. Então, vamos subindo, vamos subindo. E o último ponto, que é o ponto E, né? Todo mundo é 1. Então, vai ser aqui, ó. Esse aqui é o ponto D, ponto E. Tem aqui, né? E veja que o x também é positivo, né? Então, se
se o x é positivo, é como se ele tivesse saindo aqui do plano, né? Quando estivesse indo para a sua direção, certo? E aí, como é que vai ficar então a junção desses pontos, né? Ela vai ficar assim, ó, mais ou menos assim, certo? Aí veja, né, que como o x aqui, o x nesse quadrante aqui, ó, né, ó, primeiro, segundo, terceiro, se eu dividir em quadrante, tudo isso aqui que está para ser negativo é como se ele estivesse entrando na folha, certo? E aqui no primeiro quadrante está indo na sua direção, certo? Quando você colocar isso aqui no GeoGebra, eu tenho certeza que vai ficar mais entendível, tá? E aí lá no GeoGebra, vocês coloquem, escolham a função, né? A função como sendo 3D, para poder fazer o gráfico, tá? E aqui, bom, terminou aqui essa parte, né? E aí, certo. Mas qual foi o sentido de ter feito então essa equação cartesiana, né? Essa daqui, ó. Pelo seguinte fato, se o y é igual a mais ou menos o x elevado a 3 meios, então eu também consigo observar, é, diante dessas duas é, relações, né, entre os dois eixos, é, uma facilidade também. Porque, ó, se eu construir aqui, ó, um eixo y e o x, certo? O eixo y e o eixo x. Então, ó, eu vou utilizar três valores, tá? Bem direto aqui, ó. Primeiro, se eu chegar e dizer assim, se o x, se o x for zero, então x igual a zero, eu vejo que o y também é zero. Então eu tenho um ponto central aqui, ó, certo? Se eu chamar o x de um, o y ele pode variar. Ou o y pode ser menos um, ou pode ser mais um. Então, vem aqui, ó, né? X é um, aí vem um ponto para cá e outro aqui, menos um. Como é que vai ficar então essa função, né? Assim, ó. Aí repara o que, ó? Eu observo isso aqui analisando o eixo Z fixo, como se eu estivesse vendo de cima, né? Então, se você pegar lá no gráfico na hora da montagem no GeoGebra, se fizer, né, como se fosse visualizar o eixo Z de cima, você vai ver isso aqui, ó, certo? Você vai ver esse gráfico aqui, para um lado e um para o outro, tá? E aí essa aqui é a ideia da questão um, né? Espero que todos tenham entendido. E qualquer coisa pode mandar mensagem aqui no chat ou lá no grupo que a gente responde à medida do possível. Um abraço a todos e até mais.